Então eu me ofereço como um sacrifício de adoração, porque eu entendi que agora foi tudo dele, que tudo partiu dele, que nada veio de mim, que foi pela graça, que se não fosse ele eu não tinha encontrado esse favor. Agora eu me coloco à disposição, eu estou num lugar acessível, perto de Deus, agora faz tudo sentido. Porque agora eu não fico consagrando as coisas com medo de perder o resto. Agora eu consagro porque eu entendi que tudo foi Ele que me deu. E que se eu ficar sem tudo, é Ele que tirou. E se eu ganhar mais, é Ele que me deu. Então a minha consagração é porque Deus me amou. Agora o apóstolo Paulo, ele leva isso mais a fundo. Ele desmistifica. Porque ele fala, a gente vê o Samuel falando que Deus ele não está preocupado com o sacrifício mais. Ele está preocupado com a nossa obediência. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, as pessoas levavam seus sacrifícios a Deus para de alguma maneira ter seus pecados perdoados e terem acesso a Deus. Aí essas pessoas sacrificavam. Porém, essas pessoas sacrificavam de manhã e à noite caíam no pecado. Não adiantava nada. Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel, deixa eu te falar, não é isso. O que eu quero não é sacrifício. O que eu quero é obediência. Então, quando o apóstolo Paulo está falando ali que a gente tem que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está falando de obedecer a Deus. Ele está falando de obedecer à vontade de Deus. Ele está falando de cumprir o propósito de Deus. E para viver por um propósito, a gente tem que estar o quê? Conectado com a palavra, com as escrituras, entendendo que o plano dele é maior do que o nosso. Então, Romanos 12, ele no original soa como adoração, um culto racional. O que é um culto racional? É um culto espiritual. É um culto que a gente vem para cá e não fica aí de brincadeira, prestando atenção na morte da bezerra, não. Um culto espiritual, um culto onde a gente vem para poder ouvir a voz de Deus, para poder sair daqui transformado pela palavra. Senão não tem sentido. Se for só um encontro onde a gente vai poder relacionar, encontrar um ao outro, a gente pode fazer isso na nossa casa, chamar o povo, assar uma carne, fazer uma comida, trazer o povo para a nossa casa. Mas não, ele está falando de um culto racional, ele está falando de um culto espiritual, aonde nós somos esse sacrifício, aonde a nossa vida tem que revelar quem Cristo é, aonde a nossa vida tem que expressar o Cristo vivo, aonde a nossa vida tem que ser o Evangelho, onde as pessoas vão olhar e ver que nós realmente não só consagramos o que temos, mas nós somos consagrados a Deus por aquilo que nós fazemos, diante do nosso testemunho, das nossas ações, do nosso caráter, do nosso jeito de falar com as pessoas, do nosso jeito de receber as pessoas, do nosso jeito de entrar nos problemas das pessoas e ajudar as pessoas nos seus desafios. É isso que ele está falando de um culto racional. Porque muitas vezes a gente pensa que sacrifício é a gente sair fazendo coisas para Deus. E na verdade não é nada disso. A igreja primitiva, depois da reforma, aconteceu tanta coisa ruim lá, porque as pessoas queriam fazer sacrifícios em nome de Deus. E é o que muitas vezes a gente está fazendo. Ah não, em nome de Deus eu estou fazendo isso. Em nome de Deus eu estou fazendo aquilo. Em nome de Deus eu estou fazendo aquilo outro. Aí está traindo um amigo. Aí está mentindo para a esposa. O que ele está falando? Não é nada disso. Vocês não precisam sacrificar nada por mim. A única coisa que eu quero é que vocês obedeçam. Obedeçam o quê? A minha palavra. É a minha palavra.